A paz do Senhor, meus queridos, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui na nossa jornada de sabedoria. Que alegria já ter você comigo. Hoje, mais do que nunca, eu preciso da sua ajuda para fazer essa live comigo, participar comigo. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que bom que você já está aqui comigo. Que bom que você já atendeu o chamado do Senhor, não o meu chamado. O chamado do Senhor para você estar aqui. E hoje, com certeza, o Senhor tem palavra de vida e esperança para os nossos corações. Me falem se está chegando bom aí o sol para você, está dando para ouvir direitinho, mas você que está vendo essa live depois pelo nosso canal no YouTube, também seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. Quero que você saiba que nesse canal, um canal de bênção para levar até você uma palavra de fé e esperança, nós temos aqui várias mensagens, palestras, testemunhos. Nós temos aqui pessoas de perto e de longe, e hoje você vendo esta live, aqui nós estamos na nossa jornada de sabedoria, já chegamos a Provérbios 12, seja muito bem-vindo. Quero aproveitar e te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que toda vez que nós entrarmos, você possa ser notificado, amém? E você que está aqui ao vivo pelo nosso Instagram, também seja muito bem-vinda, já vi carinhas novas, seja muito bem-vinda, essa casa é sua, essa casa é nossa. Jornada de sabedoria, estão sendo 32 dias de leitura de provérbios. Como assim, Irmã Valéria, 32, se provérbios só tem 31 capítulos? Sim, porque nós fizemos uma live de introdução, explicando o projeto, dando uma introdução aí, uma resumida, né, sobre provérbios. Então eu convido você, nós já estamos no Provérbios 12, mas todas estão salvas no nosso canal no YouTube. Eu tenho recebido mensagens falando que procuraram aqui no Instagram e não acharam. Realmente essa live fica aqui por pouco tempo e depois a gente está migrando tudo lá para o nosso canal. Então você vai lá, você também que está aqui. Quero te pedir também, você que assistiu a live ao vivo, que assistiu aqui pelo Instagram, mesmo assim, se você puder ir lá no nosso canal no YouTube, dar uma curtida lá, fazer um comentário, isso ajuda com que a gente consiga levar mais palavra de fé, mais palavras de esperança para os corações, para as vidas. Ai, meu esposo me desconcerta. Ele disse que eu tô bonita até chorando, né? Mas não tô não, gente. O olho fica inchado, a carinha fica com cara de bolacha mais do que já é. Mas quando a gente sente essa presença, não é choro de tristeza, tá, gente? É choro de agradecimento e de dizer o que a gente diz aqui todo dia, né? Obrigada, Jesus. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem segurado as minhas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem me deixado desanimar. É choro de agradecimento. É como a nossa irmã missionária disse, é a presença do Senhor. Eu te convido, abra seu coração, sinta a presença do Senhor. Eu não sei aonde você está nesse momento. Talvez você esteja no trânsito, pessoas te olhando e você fala, meu Deus, já aconteceu isso comigo. Talvez você esteja no tanque. Ah, quantas vezes eu já fui abençoada por lives quando eu estava no meu tanque. Talvez você esteja no fogão já preparando, talvez você já esteja no serviço. Talvez você já esteja numa máquina de costura, como tem amigas minhas que escutam na máquina de costura. Eu não sei, mas eu já disse e vou repetir, talvez você esteja numa cama. Ah, como eu já fui abençoada também por lives quando eu estava chorando na minha cama. Talvez você esteja no sofá, no tapete da sua sala, porque você não teve forças nem de caminhar para a sua cama. Mas o Senhor hoje te convida a abrir o seu coração.
O Senhor te convida a dar a Ele uma oportunidade. Abra seu coração. Deixa o Senhor falar com você. E nós estamos aqui como canal de bênção. Eu estou. A Josiane vai trazer a palavra e todas as pessoas que estão ao vivo comigo interagindo. Nós estamos aqui para levar até você uma palavra de que vale a pena continuar. Mas eu não tenho força. Sim, várias vezes a gente não tem força. Mas quem nos dá a força é Jesus. Oh, aleluia. Eu quero te desejar boa noite. Eu quero te desejar boa tarde. Eu quero te desejar boa madrugada. Eu não sei que horas vai chegar essa live para você. Mas como eu sempre digo e afirmo, a hora que chegar, chega a bênção do Senhor. A hora que você ouvir, pode ter certeza que é Deus te dando uma nova oportunidade. Por mais sombrios e tristes que tenham sido os dias que passaram, um novo amanhecer vai chegar para você. O sol vai raiar de novo. E eu te convido nesta manhã. Lembra quantas vezes Deus te abandonou? Lembra? Não. Ele nunca te abandonou. Traz a memória aí, traz a memória. Você mesma faz uma reflexão na sua vida. Olha quantas lutas você já venceu, quantas guerras. E não vai ser dessa vez que você vai perder. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ele tem propósito em todas as coisas. Amém. A quem conhece talvez esteja achando diferente essa forma de começar. É porque eu não sei quem está do outro lado. Precisando, eu não te conheço. Porque essa live tem alcançado pessoas que a gente não conhece. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que Deus te conhece. E Ele quer dizer para você nesta manhã que Ele te ama e que você é especial para Ele. Amém, aleluia. Meus queridos, vamos orar. Vamos orar. Não vou ficar pedindo perdão, desculpa não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Eu vou orar e já vou chamar a Josiane. Então vocês vão ver que gracinha. Eu vou fazer as devidas apresentações. E aí já vou chamar ela, já pode mandando o convite. E a gente já vai começar a nossa reflexão, tá bom? Se você puder, ore em concordância comigo, ore em fé comigo. Se você puder fechar os seus olhos, mas se não puder, ligue seu pensamento. Ai, Alice, é verdade, eu te amo, Jesus. Nós não nos cansaremos de dizer. Então vamos orar. Oh, meu amigo Jesus Cristo, como é bom sentir a Tua presença. Ai, Jesus, como é bom sentir o Senhor pertinho. Meu coração já está quebrantado, eu já estou sentindo o renovo, a Tua presença na minha vida, na minha alma. Senhor, como é bom poder clamar ao Senhor, orar a Ti e saber que o Senhor está nos ouvindo. Mas saber também que o Senhor não apenas só nos ouve, mas o Senhor responde, o Senhor fala conosco, o Senhor nos envia, Senhor, o Teu amigo Espírito Santo para colher as nossas lágrimas. Ah, Jesus, eu bendigo o Teu nome. Não me cansarei de dizer que eu amo Jesus. Eu amo, eu te amo. Não importa se o português está certo ou está errado. Eu amo-te, Jesus. O importante é ser o Senhor. É o Senhor saber, Senhor, do sentimento que paira no meu coração de gratidão a Ti. Por mais uma oportunidade de abrir os olhos. Por mais uma oportunidade de sentir, meu Pai, a brisa no rosto. Ainda, Jesus, que lá fora esteja um turbilhão, ainda que o mar esteja revolto, mas na Tua presença nós sentimos paz. Na Tua presença, Jesus, nós sentimos a nossa alma ser inundada, Senhor, pelo Teu refrigério. E é isso que muitos não entendem, como nós conseguimos sentir
paz em meio à tormenta, em meio às dificuldades. Meu Pai, mas eu não quero sentir isso sozinho, eu não posso ser egoísta de achar que é só para mim. Então, no teu nome, eu quero profetizar nesse momento, Senhor. Eu quero, meu Pai, aonde tiver uma vida, uma alma assistindo essa live, seja agora, seja depois, mas aonde chegar, chega a bênção do Senhor, chega a graça do Senhor. Eu peço a Ti, porque eu sei que eu posso confiar em Ti. E se você que está ouvindo acredita que Deus pode mudar a sua história, vamos dizer juntos neste momento, amém. Assim seja, para a glória do Senhor. Eu te amo, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Olha, pastor Magno, lá dos Estados Unidos, entrou aí, mas tanta gente bacana. Luciana, lá do Rio de Janeiro. Oi, Lu, beijo para você, minha lindinha. Deus te abençoe. Tantas vocês, a Tatá. Gente, quem entrou aí na hora da oração, que eu não vi, sejam todos vocês muito bem-vindos. Essa casa é nossa. Falei do pastor Magno. Deixa eu dizer aqui para vocês que nós vamos ter live hoje à tarde, sim, sim. Sabe quem vai estar conosco? Pastor Eliseu, Eliseu Araújo. Pastor Eliseu está lá nos Estados Unidos, foi indicação do pastor Magno, amigo do pastor Magno. E o pastor Magno tem live salva aqui no nosso canal também, tá, gente? Já pregou aqui. E o pastor Eliseu, lá dos Estados Unidos, vai estar nos trazendo uma palavra. Nós não vamos mudar o horário, aqui vai ser 3 horas de Brasil, lá 2 horas. Então eu convido todos vocês. Vai estar conosco também a cantora Késia, lá de Pernambuco. Késia Charaias. Gente, está aqui no meu stories, depois vocês olham lá. Então hoje nós estamos aqui, uma lá de Pernambuco, outro lá nos Estados Unidos. Vão estar conosco às 3 horas, quem puder estar conosco. Vai ser uma bênção. Olha, a Alice está lá no trabalho da mamãe dela. Bom dia, Maria Pastora. Deus te abençoe. Eu também amo você, Luciano. Um beijo grande. Gente, olha só. Já vamos começar. Josiane, manda para mim, minha linda. E se você puder também encaminhar essa live, seja muito bem-vindo. A Josiane já vai mandar o convite. Nós vamos aceitar. Chega de chororô, né? Oi, Solange, bom dia. Gente, outra coisa, amanhã vai ter uma pessoa aqui muito especial, especialíssima conosco. E vai ficar sabendo em primeira mão. Você já entrou no nosso grupo do WhatsApp? Ainda não? Gente, você está perdendo tempo. O nosso grupo do WhatsApp, ele é para colocar os convites antecipados e também o link. Assim que sai a live lá no YouTube, a Eduarda já posta o link. Então eu quero te convidar. Eu quero no direct que a gente vai... Josiane, de ver o convidado, né? Eu quero muito ver a Josiane aqui, vamos ver. Então, gente, amanhã é feriado, mas nós vamos ter live sim. Amanhã nós vamos estar aqui na nossa live, Jornada de Sabedoria. Ai, gente, se fosse você não perdia, porque a menina tem um testemunho maravilhoso. Ah, mas o testemunho dela já está salvo aqui. Nós temos aqui salvo testemunho de cura, gente, de transformação. Olha, não perca essa oportunidade. Leve a Josiane na sua igreja para que ela venha contar uma jovem. Meu Deus, isso é só Deus, né? Eu tento me controlar, mas tem hora que não dá. Para mim está parecendo, e para vocês aí? Deu para você? Para mim também está ótimo. Valeu, gente, a tentativa, tá vendo? Vou desligar aqui. Valeu ter vocês nos aguardando. Então, vamos lá? A paz do Senhor, Josiane. A paz do Senhor. Que alegria enorme, meu coração está muito feliz de ter você conosco hoje. Eu estou feliz de estar aqui.
surgiu essa oportunidade, porque dia de semana é muito corrido na parte da manhã, mas graças a Deus surgiu essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, recebendo um pouquinho das bênçãos de Deus, né? É verdade. Para mim é um presente ter você aqui, Josiane. Eu quero fazer uma rápida apresentação, depois você fique à vontade. A Josiane, amiga muito querida. Vou começar da infância, conheci a Josiane. Na verdade, eu conheci os pais da Josiane, solteiros, casaram, tiveram essa princesa linda. E depois nós tivemos a oportunidade de estarmos trabalhando juntas lá na congregação, onde tudo começou esse trabalho com mulheres e onde a Josiane, a sua mãe, a sua família foram nossos ajudadores e assim nos abençoaram muito, compartilharam muito, nos ajudaram mesmo nesse ministério. Eu sou muito grata a Deus pela família, toda a família da Josiane. A Josiane tem um testemunho maravilhoso de transformação, gente. Que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus renova. E a Josiane nos deu a honra de contar esse testemunho aqui numa live. Eu sei que ela revelou algo bem particular, mas o Senhor fez ela entender que ela pode, através da experiência que ela viveu, abençoar muitas outras vidas. Então, eu sou muito grata a Deus. A Josiane é uma excelente professora de escola dominical. É uma estudante, né? Focada da palavra de Deus. É conteúdo bíblico mesmo. A Josiane é uma pessoa que eu indico de olhos fechados para estar ministrando na sua igreja, qualquer tipo de trabalho, para mulheres, para homem, para jovem. Eu só não vi ela pregar para criança ainda. Mas do contrário, eu já vi e é bênção, essa menina de Deus. A Arminda já falou aqui, outras pessoas, muita gente aí testemunhando. E para sempre vai ser a minha Zianinha, essa doçura que ela vai, vocês vão perceber aqui. É isso em qualquer lugar que você encontra. Fiquei muito feliz da Josiane, de Deus ter promovido essa agenda do céu, porque realmente ela não poderia estar, mas quando eu a convidei, ela tinha o desejo de participar. Então, Josiane, é só agradecer a Deus pela sua vida e dizer que você é um canal de bênçãos. Mais uma vez, seja bem-vindo. Uma alegria você. Amém. Josiane, para você e para todos que estão aqui conosco, nós vamos seguir a nossa dinâmica. Eu vou ler todo Provérbios 12, e aí agora a gente vai interagindo, né, até então. Mas na hora de oração, na hora da leitura e na hora que ela estiver ministrando, embora seja uma reflexão, seja um pouquinho diferente de uma pregação, eu me sinto num culto. Eu me sinto num culto. Então, a gente não vai interromper a palavra. Então, todos vocês que entraram, sejam todos vocês muito bem-vindos. Quem segue a Josiane, que ainda não nos segue, começa a nos seguir. Todo dia você vai ter uma palavra de Deus aqui. Quem me segue ainda não segue a Josiane, fique à vontade. Então, assim, os recados dados, agora nós vamos para a leitura e meditação da palavra do Senhor. Se alguém fizer alguma pergunta ou algum comentário, eu conto com vocês aí do outro lado para me ajudarem a responder, para poder interagir, tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês. Podemos começar, Josiane? Amém. Amém. Então vamos lá, meus amigos, essa jornada de sabedoria. Hoje nós vamos ler Provérbios 12, que diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornar
Condenados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Verso 8. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estimam em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Verso 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá na angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Verso 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O verso 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. E verso 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Fique à vontade, minha querida. Amém. Que o Senhor nos abra o entendimento, né, nessa manhã, para a gente poder estar meditando um pouquinho na palavra dele. Eu estava lendo esse capítulo e são muitos temas, né, que podem ser extraídos daqui. Então, assim, ao longo da leitura, eu fui fazendo algumas anotações. Não sei se eu vou conseguir pegar versículo por versículo, né? Mas é interessante porque, às vezes, um versículo ele acaba se referindo ao outro também. Então, é um livro, assim, que dá para a gente aprender muita coisa mesmo, né? É uma jornada mesmo de sabedoria. E o capítulo 12, ele dá uma continuidade aqui no 10, no 11, que é provérbios acerca de vários assuntos, né? Então, a gente vê aqui uma diversidade de temas dentro desse capítulo. E uma das coisas, assim, um dos primeiros pontos que me chamou a atenção, está nos primeiros versículos, diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, ele é um bruto, né? E tem outras versões que diz que é uma pessoa estúpida, né? É uma pessoa que não se abre para o conhecimento. E a gente sabe que não tem como a gente ler a palavra de Deus se a gente não estiver aberto ao conhecimento. Porque a palavra de Deus, ela, na verdade, ela nos confronta, né? Dia após dia. A gente sabe que a palavra de Deus, ela nos conforta, a palavra de Deus nos traz alívio, nos traz
esperança, nos traz alegria, mas a palavra de Deus, ela sempre está nos chamando a um. Então, a palavra de Deus sempre está nos trazendo de ficar perto de Deus e nos ensinando a abrir mão do nosso querer, da nossa vontade. E só tem um jeito da gente andar e ter uma vida com Deus, que é nos abrir para o conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando nós não abrimos o nosso conhecimento, a nossa mente, o nosso coração para ouvir o que Deus tem para dizer, a gente está destruindo a nós mesmos. A Bíblia diz que, lá em Oséias, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E não é porque estava com escassez de conhecimento, é porque eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus estava disponível, assim como está disponível para nós hoje. E quantas das vezes nós estamos tendo a nossa vida destruída, né, no sentido espiritual, e em outras áreas também, porque a gente não se abre para o aprendizado. E muitas das vezes aprender nos traz um desconforto, porque nós vamos entender onde é que nós estamos errados. E a Bíblia diz que a correção, né, a princípio, muitas das vezes ela traz um amargo, né? Ela tem aquela coisa amarga de início, mas que posteriormente ela vai dar fruto. Então, de início, a gente pode ficar entristecido com a correção que a gente recebe. A gente fica constrangido, a gente fica envergonhado, né? Mas, posteriormente, a gente vai entender que aquele momento ali, ele foi necessário, e lá na frente a gente vai olhar para trás e ser grato a Deus por essa correção, por esse redirecionamento que ele tem na nossa vida. É lá em Hebreus 12:11 que diz, né? Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto, né? Fruto de justiça e paz para todos aqueles que por elas foram disciplinados. E a gente vive um tempo em que há, né, uma busca imediata pelo prazer, né, a busca desenfreada pela satisfação pessoal. As pessoas querem prazer e muitas das vezes não pondera que aquela ação, naquele momento, pode trazer um prazer, mas que posteriormente ela vai ser destrutiva, né? As pessoas querem uma liberdade sem responsabilidade, sem arcar com as consequências depois. E a gente vive nesse mundo imediatista, um mundo que prega a alegria a qualquer custo, o prazer a qualquer custo. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que existem momentos que parecem ser de gozo, que parecem ser de alegria, mas que lá na frente vai ser destrutivo. Então, se a gente não se abrir para correção, se a gente não abrir o nosso coração, né, para a palavra de Deus, a gente pode se ver aí posteriormente passando por uma dificuldade que talvez a gente não passaria se a gente tivesse dado ouvido ao que o Senhor estava nos dizendo lá atrás. Então, uma pessoa que ela aborrece o conhecimento, né, ela traz uma destruição para si mesma. E a Bíblia diz que em Cristo, né, está contido todo o conhecimento. Então, se a gente quer conhecer a verdade, a gente precisa conhecer quem é Jesus. Quando a gente conhece quem é Jesus, né, quando a gente entende as ações de Jesus aqui na Terra, enquanto ele veio como homem, e a gente busca praticar isso também, a gente vai ter uma colheita, né, de bons frutos. A gente vai ter uma vida de santificação. Não tem como a gente andar com Jesus, seguir as leis de Cristo e não viver uma vida de santidade. Então, se a gente quiser viver de fato uma vida de santidade, a gente precisa conhecer Jesus
porque nele está contido todo o conhecimento que a gente precisa para a nossa vida. E aí aqui continua, né, que o homem de bem, ele alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações, ele o condenará. A gente vê que a bondade, ela é um atributo de Deus, né? A bondade, ela é um fruto do Espírito. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente busca produzir o fruto da bondade, a gente está andando conforme as leis de Deus. A gente está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. E a gente vive num mundo em que cada vez mais as pessoas estão distantes umas das outras, né? A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria. E quando o amor esfria, a gente tem a dificuldade de fazer o bem para o próximo, a gente tem dificuldade de olhar para as pessoas com compaixão, a gente deixa de aborrecer pelo mal que está acontecendo, a gente vai se tornando apático às coisas que acontecem ao nosso redor. Então, a gente precisa também entender que quando nós temos a presença de Deus, né, quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus nos ensinar como nós devemos proceder, a gente precisa entender que a bondade precisa estar na nossa vida. E quem deixa a bondade de Deus, né, trabalhar na sua própria vida, ele vai fazer o bem. E aí ele vai alcançar o favor do Senhor, porque ele está vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. E a gente sai fora, né, daquilo que afronta a Deus. Porque aqui está dizendo que mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Pode parecer que no momento os maus eles reinam, né? Parece que às vezes ali a gente andando aqui no versículo 3 também, né, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Quantas das vezes a gente vê os homens maus imperando na sociedade, ocupando lugares que eles deveriam estar fazendo bem para o próximo e, na verdade, ao invés de fazer o bem para o próximo, eles estão usando aquele lugar, aquele poder para benefício próprio. E muitas das vezes a gente fica numa crise, porque a gente fica indignada, a gente quer uma justiça. Eu me lembro aqui nessa passagem de Asaf, né, o Salmo 73. Asaf, ele teve uma crise ali, porque ele estava vendo os homens injustos alcançarem e conquistarem tudo o que eles queriam. E ele vai dizer que ele chegou a ter inveja desses homens, porque parecia que eles estavam assim, em um lugar intocáveis, né, que eles jamais iam pagar pelo mal que eles fizeram. E a gente vive numa sociedade onde a violência e a injustiça ela impera. E se nós não tomarmos cuidado, a gente entra nessa crise também. Eu acho que a crise na nossa vida ela vem. A questão é como que a gente vai lidar com ela. E é interessante que quando Asaf ele vai entrar no santíssimo lugar, ou seja, na presença de Deus de uma forma diferente do que ele já estava habituado, porque ele era servo de Deus, ele estava no templo, ele servia a Deus no santuário. Mas quando ele abriu o coração dele para entender, né, a palavra de Deus, quando ele entrou no santíssimo lugar, no santuário de Deus, ele foi tocado de uma maneira diferente. Ele passou a entender que aqueles homens, que as pessoas injustas, por mais que pareça que elas estão vencendo, que elas estão ganhando, na verdade elas estão num lugar escorregadio. Elas estão num lugar de condenação. Porque pessoas que fazem o mal, que são injustas, elas podem ter muitos bens materiais, elas podem estar nos melhores lugares, elas podem ir a lugares que o coração dela desejar, fazer o que elas quiserem fazer. Mas elas não têm paz, né? Ainda que muitos tenham prazer na maldade. Só que Deus, ele vê todas as coisas. E muitas das
a gente se vê aí numa crise, porque a gente quer uma justiça imediata, né? A gente quer ver as coisas acontecendo. Só que a gente sabe que o mundo é mau e que muitas das vezes nós não vamos ver as coisas acontecer como a gente gostaria. Então a gente precisa da graça de Deus para a gente não perder a fé, para a gente não perder a esperança. E a gente não pode perder a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E acho que um dos maiores cuidados que nós devemos ter é não deixar que o nosso coração se corrompa. Porque às vezes a gente vê a maldade e a gente fala, então eu não vou mais fazer o bem, eu não vou lutar mais pela justiça, porque não adianta. Então a desesperança ela vai tomando conta do coração, né? E a gente vai deixando as coisas de lado. E na verdade o Senhor nos chamou para andar na contramão do mundo. Então a gente precisa fazer o que é correto, ainda que pareça que as coisas estão desandando, que as coisas estão fora do lugar. A gente precisa estar no lugar certo. Nós precisamos levar a justiça, levar a paz, proclamar, lutar por ela. Ainda que às vezes a gente não vai ver o resultado que a gente gostaria. Mas o que eu vou fazer, né, a minha parte precisa ser feita com excelência. Porque isso agrada a Deus. E Deus, ele vê todas as coisas, né? No versículo 16 desse capítulo, né, do capítulo 12, Jeremias 22, versículo 16, está dizendo assim: julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Então a Bíblia, ela nos ensina que diante das injustiças, nós precisamos proclamar a justiça. Quando nós estamos vendo a impiedade reinar, nós precisamos ter a nossa raiz na palavra de Deus, naquilo que é certo. E quando a gente luta pela verdade, por aquilo que é certo, a nossa raiz está firmada em Cristo. E isso é conhecer a Deus, é fazer o bem. Então, que as crises que vêm, né, quando a gente vê a maldade imperando, a impiedade se fazendo presente no dia a dia, que ela não encontre lugar no nosso coração, que ela não encontre lugar nas nossas atitudes, que ela não encontre lugar na nossa vida. Nós possamos andar na contramão, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é justo, né? É para isso que Deus nos chamou. E quando a gente faz o que é certo, a Bíblia está dizendo que isso é conhecer a Deus, né? Então, aqui nesses versículos fica para nós que Deus está no controle de todas as coisas e que nada passa desapercebido. E que nós possamos ser a diferença que a gente tanto quer ver, né? No mundo, a gente quer ver as coisas certas, que a gente seja a pessoa que faz as coisas certas. Porque é isso que o Senhor quer de nós. E um outro ponto interessante também é sobre a questão da mulher virtuosa, né? O livro de Provérbios, principalmente ali no capítulo Provérbios 31, né? Alguém aí vai estar escorrendo sobre esse capítulo, e é um capítulo muito rico para falar sobre a mulher virtuosa. Mas ao longo do livro a gente vai ver, né, falando também sobre a mulher virtuosa, que ela é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. É interessante porque quando se compara a mulher virtuosa com uma coroa, né, o que era a coroa, né, antigamente? Ela era um símbolo de adorno, né, de soberania, de poder, que um rei ou um nobre usava para mostrar o status, né, o que ele tinha, o domínio, né, sobre outras pessoas, sobre um governo de uma cidade. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a mulher virtuosa, ela não pode ser vista como um objeto de adorno. A mulher ela
não pode ser vista como um enfeite a ser carregado, né? Os valores da mulher virtuosa não estão na beleza que ela tem, né? Se ela é bonita, se ela não é bonita, né? E essa questão de belo e feio também é muito relativo, porque às vezes o que é bonito para mim pode não ser bonito para o outro, né? Mas a gente tem uma questão de padrão de beleza na sociedade que muitas das vezes traz um prejuízo muito grande para a saúde mental, né, das pessoas. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E a mulher virtuosa aqui não está ligada se ela é rica ou se ela é pobre, né, se ela é jovem ou se ela é velha. A mulher virtuosa é aquela que traz a presença do Espírito Santo, né? A mulher virtuosa na Bíblia é aquela que se deixa moldar pela presença de Deus. E aí é interessante porque a mulher que se deixa moldar por Cristo, que segue a Cristo, ela vai ser uma mulher virtuosa não para agradar o marido, nem para agradar a sociedade. Ela é uma mulher virtuosa porque ela é temente a Deus. O compromisso que ela tem é com o Senhor. E aí, como consequência, se ela é casada, o marido dela vai ser honrado pela atitude dela, né? Então, ele vai ser abençoado quando a vida dela, a vida espiritual dela, está atrelada à vontade de Deus. E a gente também precisa entender que o homem também precisa ser um homem virtuoso. E aí é interessante, porque a gente pode dizer que o homem virtuoso é aquele que também tem a presença do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso é muito profundo, porque se o homem ele segue esse ordenamento, esse mandamento de Deus, ele jamais vai ver a mulher como um objeto, né, ou como uma mulher a ser mostrada pela sociedade. Ele vai amar e vai respeitar ela, né, como uma pessoa, como um ser humano, como alguém que está ali lado a lado com ele, né? Os dois em Cristo vão viver o melhor de Deus para a vida deles. Então, a mulher virtuosa é aquela que teme a Deus. E o homem virtuoso é aquele também que serve a Deus, né? E isso é muito interessante, porque a gente vive numa sociedade que a gente está aí numa briga, porque tem um machismo, né? Infelizmente, até no meio religioso, a gente sabe que isso existe. Por outro lado, também tem o feminismo, que quer descaracterizar o homem, que coloca o homem abaixo. Então, a Bíblia ela não dá margem para nenhum dos dois lados, porque ambos têm o mesmo valor para Deus. E a gente precisa buscar esse conhecimento, né, para que a gente não seja arredado, né, seja apanhado pelas coisas erradas que o mundo tem aí ensinado, e que muitas das vezes a gente deixa isso tomar conta do nosso viver. Um outro ponto interessante aqui também fala sobre, né, o versículo 6, né, fala sobre os pensamentos dos justos, eles são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos nos livrará. Então, aqui está dizendo sobre o valor da palavra, a responsabilidade que a gente tem quando a gente abre a nossa boca, né? O poder da língua, né? A palavra ela tanto pode curar quanto ela pode ferir. A Bíblia diz que a língua ela tem o poder de dar a vida e de também matar. Porque se a gente não tomar cuidado da maneira que a gente fala com as pessoas, a gente pode acabar com a vida dessa pessoa, falando mentiras, inventando coisas a respeito de pessoas, né? Inventando mentiras e colocando essa pessoa mal diante de outras pessoas, falando coisas que não aconteceu, né? Difamar. Então, a
língua, ela é muito perigosa. E a questão do conselho, né, a gente precisa pedir a Deus para que a gente sempre esteja alinhado com pessoas que têm conselhos bons para dar. Porque um conselho mau, uma pessoa que dá conselhos ruins pode te levar à destruição. E aí, como exemplo aqui, eu trouxe a questão de Jonadab, quando ele vai aconselhar Amós. Amós, ele era filho de Davi, e ele se apaixonou de uma forma doentia pela meia-irmã dele, Tamar, e ao invés dele procurar alguém que fosse dar bons conselhos para ele sobre o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder com relação a esse sentimento, já que ele estava sendo tomado e dominado por aquilo, ele foi pedir conselho e abrir o coração dele para uma pessoa perversa, né? E Jonadab deu para ele ali um conselho horrível. E o conselho que ele recebeu trouxe uma tragédia, uma destruição para a casa de Davi, né? Tamar, ela foi violentada pelo seu irmão. Posteriormente, Amon foi assassinado por Absalão. Absalão se tornou um homicida, teve que fugir. E aí a casa de Davi ficou transtornada por causa de um conselho ruim, por causa de um conselho encharcado ali de veneno, que destruiu a vida de Amon e de toda aquela família. Então, a gente também precisa pedir a Deus direção, a gente precisa tomar cuidado. Quem são os nossos conselheiros? Quais são as pessoas que estão te aconselhando? Elas estão te levando para perto de Deus? Elas estão te ajudando a enxergar as coisas conforme a vontade de Deus? Ou elas estão alimentando, às vezes, uma mágoa no seu coração, um sentimento que brota, que deveria ser combatido pelo poder da palavra de Deus, mas aquilo ali vai aflorar porque você está sendo mal aconselhado. Então, a gente precisa buscar em Deus quem são as pessoas que vão nos ajudar, que vai nos auxiliar, porque senão nós vamos ter uma vida aí desastrosa, uma vida que pode nos levar à ruína, não só destruir a nós mesmos, mas destruir pessoas que estão ao nosso redor, porque nunca é sobre só nós, né? Às vezes as nossas ações e decisões vão afetar a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Então a gente tem uma responsabilidade conosco, mas a gente tem uma responsabilidade com o outro também. E a gente precisa de graça de Deus para poder discernir essas coisas. E aqui, continuando sobre a questão da língua, tem vários versículos aqui que falam sobre conselhos, sobre as palavras, né? O versículo 18 fala: há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então, quando nós temos a presença do Espírito Santo, a nossa língua pode ser canal de cura, pode ser canal de libertação para uma pessoa. Essa live, por exemplo, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, né? Pode ser, né? Quantas pessoas aí estão meditando nas coisas de Deus nesse momento? Eu estou falando aqui de assuntos, só que da palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele nos leva muito além, porque eu falo uma coisa, e quando você se propõe a meditar na palavra de Deus, acerca daquilo que, por exemplo, nós estamos tratando aqui, o Espírito Santo de Deus vai levando a sua mente para lugares que nem eu mesmo imagino, porque ele sonda o coração. Então, nós precisamos ser canal de bênção, porque o Espírito Santo de Deus é ele que vai trabalhar no coração do homem. Então, nós precisamos lançar a semente, as boas sementes. Então, a nossa boca precisa ser proclamadora de boas novas, de paz, de cura, né, de libertação. A Valéria falou no início, né, sobre a questão do testemunho. Eu tive uma crise de ansiedade alguns anos atrás muito séria.
e o Senhor me curou. Mas naqueles momentos de crise ali, as pessoas que tinham algo bom para dizer, as pessoas que estavam falando do amor de Deus, que falavam a palavra de Deus, que trazia meu coração a voltar a ter esperança, naquele momento ali era refrigério para mim. Ainda que no dia seguinte eu precisasse ouvir tudo de novo, né? Porque a crise de ansiedade ela é terrível, mas ela vai produzindo frutos. Então, a gente vive numa sociedade onde a tristeza, a angústia, né, ela está tomando conta da vida das pessoas pelos problemas que a gente enfrenta, né, no dia a dia. Então, que a gente possa ser proclamadores de paz, de esperança, de boas novas, que a gente possa levar o amor de Cristo no coração das pessoas, né, que a nossa língua, a nossa boca seja bênção na vida de outros e que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente não venha a ser condenado pelas palavras que saem da nossa boca. Porque a Bíblia diz que tudo que nós falamos ou pensamos, nós vamos dar conta para Deus. Né? Cada palavra a gente vai dar satisfação para Deus. Então imagina, coisas que a gente já falou, a gente nem lembra, mas está diante do Senhor. Então, que a gente possa buscar. Né? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que a gente possa encher o nosso coração de Deus, para que a nossa boca possa proclamar as boas novas do Senhor. E aqui, né, para a gente poder fechar, são muitos os pontos, mas eu anotei alguns, né? Não vai dar para a gente entrar em detalhes sobre todos os versículos, mas para a gente fechar aqui a questão da verdade. Né? No versículo 28, está dizendo: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. E o versículo 19 também vai dizer: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Então, a gente está falando aqui sobre o poder da palavra, né? A palavra de Deus, ela nos exorta a falar a verdade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz. Né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se eu vou falar da verdade, eu preciso falar de quem? Eu preciso falar de Jesus. Ainda que a gente não fale de Jesus verbalmente 24 horas, mas a nossa vida vai falar. As nossas atitudes vão falar. Como nós vamos tratar o nosso próximo vai dizer muito do que nós somos. Né? Como eu trato as pessoas, como eu converso com elas, como eu vejo as pessoas, o que elas significam para mim, se eu respeito elas de fato como ser humano, como uma pessoa que é amada por Deus tanto quanto eu. Isso vai dizer muito sobre a minha vida com Deus. E às vezes a gente prega muito mais com as nossas ações do que com palavras. Porque às vezes a gente não vai ter oportunidade de falar. Às vezes você está trabalhando, está fazendo as suas coisas, você não vai ter tempo. E às vezes nem é um momento adequado. Se você não souber abordar, você vai enfadar as pessoas e elas não vão querer te ouvir. Então a gente precisa de ter discernimento também para pregar o Evangelho. Mas a minha maneira de viver é uma forma de pregar o Evangelho também. Então, a verdade, ela precisa estar na nossa vida como um todo. Né? E tem um ditado que diz que a mentira, ela tem pernas curtas. Né? E tem pessoas que dizem, né, que uma mentira contada 10 vezes se torna verdade. Quanto mais você fala, mais ela se torna verdadeira. Mas a gente sabe que isso não prevalece. Uma pessoa que mente, ela tem que ter uma memória muito boa, porque ela vai ter que ter coerência, ela vai ter que lembrar das mentiras para poder manter aquela história. E se ela começar a cair em contradição, ela já vai se embaraçando. Então a gente sabe que a mentira, ela é um peso até para o próprio mentiroso. Ela é uma carga muito pesada. A Bíblia diz que o
pai da mentira é o diabo, né? Então, que a gente possa buscar a verdade, buscar viver a verdade, falar do amor de Deus, sermos sinceros, né, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir. Nós não somos perfeitos. Em algum momento a gente comete erros, né, mas que seja algo que esteja ali como um acidente, que a gente vai pedir ao Senhor graça para sair daquilo ali, que a gente não se acostume com o mal, que a gente não se conforme com ele. Então, que a gente possa lutar contra as coisas erradas, contra as mentiras e levar a verdade que é Cristo na nossa maneira de viver. Então, assim, esses foram os pontos que o Senhor foi me trazendo à memória aqui. Eu estive meditando quando eu estava estudando. Eu sei que é um capítulo que dá para ir mais a fundo, que dá para trazer outros pontos também, mas eu creio que o que nós falamos aqui dá para a gente meditar bastante aí sobre a nossa vida com Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Aleluia! Viu que eu não estava errado, gente? Eu falo para vocês que Deus tem soprado e eu fico muito feliz de dar ouvido, fico mesmo muito feliz de ser sensível a quem o Senhor me fala para convidar. Então foi uma alegria, foi um prazer, vocês viram aí com toda essa meiguice e ela nos trazer essa meditação. Claro, a palavra do Senhor, se a gente ficar aqui 24 horas, a gente consegue extrair, porque ela é muito rica. Mas esses pontos que Deus te trouxe, né, para você trazer para nós, porque a palavra é assim, falou primeiro com ela, a palavra primeiro fala com quem vai ministrar, né? A gente apanha, a gente é corrigido, mas é porque o Senhor nos ama. A evangelista Eliane, lá da minha congregação, Zianinha, falou que foi uma bênção. E foi mesmo. Amém. Então, assim, esses pontos nos trouxe muita reflexão, faz com que a gente fique remoendo essa palavra e faz com que a gente vai pontuando aonde eu preciso melhorar. Igual você falou, a gente erra, mas que seja como um acidente, não intencional. Não que os nossos erros sejam por querer, né? Depois eu peço perdão e está tudo resolvido. Não. Que possa ser como um acidente. Aconteceu, Jesus me perdoa, eu não quero mais. Mas se a gente colocar, a Tatá também está falando, a tia Arminda, então é isso aí. Se a gente conseguir colocar o que você pontuou aqui em prática, nós vamos sair daqui muito melhor. Nós vamos ser pessoas melhores. A minha oração tem sido essa: Senhor, que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Que eu possa, independente do que o outro fizer comigo, que eu possa agir diferente. A pastora Rose de Paula, uma pastora amiga que a gente tem lá no Rio de Janeiro, ela falou uma frase que mexeu muito comigo. Ela falou assim: a opinião dos outros não muda as minhas convicções, mas a minha convicção muda a opinião. A gente tem que ter uma convicção plena de que nós somos filhas amadas, nós somos pessoas especiais e que nós estamos aqui nesse mundo para fazer a diferença. Então, o que o outro faz comigo não pode mudar isso. Agora, a minha convicção, igual a Josiane falou, né, da gente falar com Jesus, falar de Jesus através das nossas ações, que a gente, quando tem essa convicção, a gente muda muito a opinião, sabe? Opinião, até da forma de enxergar o evangelho. Porque tem, às vezes a pessoa viu uma pessoa que não andou corretamente e fala assim, mas eu que não sou crente, eu estou melhor do que quem é. Mas que as nossas convicções em Cristo possam falar mais alto. As nossas atitudes possam pregar Cristo 24 horas. Foi muito forte isso aí. E outra coisa que você disse também, como você trata as pessoas, diz muito sobre você. É como você reage, diz muito sobre você, como você trata o outro. Se o outro vem gritando, vem falando, se você vai pedindo ao Senhor graça. Gente, não é fácil não, tá? Não é fácil. Ser essa mulher
aí o homem ser, né, uma pessoa virtuosa, não só uma mulher. A Josiane bem disse, não é fácil, mas Deus nos dá graça. Quando o outro tem, né, igual nós temos lá, pelo versículo aqui, o que aborrece a repreensão é um bruto, então se a pessoa vem com brutalidade, você vai com essa meiguice, você vai com uma palavra branda, desvírculo, né? A Bíblia fala isso. E é verdade, Marmida, somos lidos 24 horas por dia. As nossas ações são lidas. Então, assim, Josiane, é só agradecer mesmo a Deus. Eu agradeço a Deus por ter soprado o seu nome. Eu agradeço a Deus por não ter sido no dia que eu achei que ia ser, por estar sendo hoje, porque é na agenda de Deus. Eu te agradeço porque quem conhece a Zianinha sabe que às vezes ela prefere ficar mais quietinha. Se falar com ela prefere ficar absorvendo. Mas ela entendeu que ela precisa falar, ela precisa proclamar, falar aquilo que Deus tem mandado ela falar. Né? Eu imagino que por muitas vezes ela tenha até recusado, mas Deus falou para ela assim, não, minha filha, espera aí, você precisa falar que você vai agregar valor. Eu falo muito isso. A gente tem que agregar valor na vida das pessoas. Olha que bonitinha a Joselma aí te mandando um beijo também. Estava com saudade. Então, assim, gente, eu glorifico a Deus. Quero agradecer também, que a Josiane ia falar ontem, mas a Cleide não poderia hoje. A Josiane gentilmente trocou, mas aí a gente vai entendendo que é Deus no negócio, né, Josiane? A gente vai entendendo que é na agenda de Deus. Então, assim, eu estou muito feliz, Dianinha, de verdade. Eu amo você. Amo muito. Você tem um lugar muito... Gente, ainda bem que meu coração é bem grande. Porque essas meninas ocupam um lugar bem grande no meu coração também. Ai, olha, quem aí foi sua pastora também está mandando aí. Muito, muito abraço, Josiane. A pastora Rita. Então, assim, muito grata a você. Eu vou te pedir para você fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos, aquilo que você quiser, e que você também nos despeça em oração. Eu quero, né, mais uma vez, agradecer o convite. É sempre um desafio para mim, né? Mas é um desafio muito bom, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente recebe muito. Porque quando a gente está estudando, a gente fica ali na dependência do que o Senhor tem para dizer. E com a palavra de Deus tem muitas coisas. Né? Então, o que a gente vai dizer naquele momento é só o Espírito Santo de Deus mesmo para nos ensinar. Porque de nós mesmos, a gente não tem nada para dar. Né? Então, as bênçãos de Deus, ela vem de Deus. E a gente recebe em ações de graça. E eu fico feliz de estar aqui participando com vocês. Quero agradecer a todos aí que estão externando carinho. Também estou com saudade de muitos, né, ali na congregação de Ipiranga. Aprove Deus que por um tempo, né, Deus sabe de todas as coisas, a gente está ali na sede, mas o nosso coração fica cheio de saudade também. Mas eu creio que o Senhor vai preparar um tempo oportuno para a gente poder estar junto. E, mais uma vez, porque a gente está junto aqui virtualmente, né, mas estamos juntos no mesmo espírito, no mesmo entendimento e em amor, que é o mais importante. E que Deus continue te abençoando, Valéria, nesse projeto. A gente sabe que não é fácil, questão de rede social, todos os dias ali, são muitas as batalhas, são muitas dificuldades, muitos afazeres também. Então a gente sabe que tem a questão de uma luta espiritual muito grande, porque quando se trata de levar o amor de Deus, a palavra de Deus, a gente sabe que há uma luta muito grande. Então que Deus continue te abençoando, né, que você possa continuar nessa disposição de fazer a obra de Deus com amor. E eu creio que muitos estão sendo abençoados, né? Não só agora, mas que depois vão ver, né, os testemunhos que ficam lá disponíveis. E às vezes a gente pega mensagens que já estão lá há muito tempo, mas que vai falar
nosso coração naquele momento, porque a palavra de Deus ela é viva em todo o tempo, né? Então eu fico muito grata a Deus de estar aqui com vocês. E aí eu vou orar agora, né? Sim. E eu convido vocês, sim. Só um minutinho, Ziane, porque eu me lembrei, você falou do Ipiranga. Gente, eu quero convidar todos vocês. Não é porque serei eu que vou estar lá, mas é porque o projeto é bacana. A irmã Elaine, que está juntamente com o seu esposo, pastoreando a congregação do Ipiranga. É muito fácil chegar no Ipiranga. Hoje eu vou mandar umas mensagens que o pessoal está querendo ir, me perguntando aonde é. Então, é muito fácil chegar no Ipiranga. Se você vier de ônibus, passou na rua principal, ele passou a creche, é o primeiro ponto de ônibus. Então, é tranquilo, é fácil de achar. Mas sexta-feira nós vamos estar ali. Eu vou estar ali com muito carinho. Foi ali que tudo começou, né, Ziane? Eu lembro que a gente ficava, teve um dia que nós ficamos até quase meia-noite, trocando cortina, arrumando, enfeitando, planejando os brindes. E a Josiane estava comigo lá. Então, depois, assim, quase 15 anos, a gente vai voltar. Eu vou voltar ali, pela misericórdia do Senhor, para me dar uma palestra, vai ser sobre o comportamento feminino. Então, eu quero convidar vocês que puderem estar ali comigo. É com muito carinho que eu recebi o convite. Me ajudem a divulgar também, se vocês puderem. Eu vou estar ali às 3 horas na sexta-feira, tá? 3 horas. Se você puder, vai estar lá, vai ser uma bênção. E segue aí, para você ficar por dentro, segue a D Ipiranga. Acho que é isso mesmo. A D Ipiranga, segue lá. É uma congregação que marcou a nossa história. Foi a primeira congregação que meu esposo foi pastor. Então, nós vamos estar ali pela misericórdia do Senhor. Quero avisar também aqui, antes da oração, que a gente ora e termina, que hoje, 3 horas, nós vamos ter a nossa live, sim. Mas, Valéria, como é que você vai aguentar? Jesus da graça, porque eu saio daqui, ainda faço os meus afazeres, preparo o almoço e volto com alegria. Não é fácil mesmo, gente, mas é com alegria. A gente não prefere um filho do que o outro, então não posso preferir abandonar uma pausa para um café por causa da jornada de sabedoria. Então, eu quero convidar vocês. E amanhã, feriado, tem live? Tem live. Ah, mas amanhã eu quero acordar mais tarde. Assiste a live deitado, mas assiste a live. Amanhã, 8h30. Gente, vocês não vão acreditar quem vai estar aqui amanhã. Como é que eu faço para saber em primeira mão? Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Como é que faz para você entrar? Você manda um direct aqui, nesse aqui, para que você que não nos segue, entra aqui, começa a seguir e me manda que você quer fazer parte. Nós vamos colocar lá no grupo, tá bom? É verdade, irmã Arminda, a graça do Senhor tem me sustentado, a graça do Senhor tem estado conosco. Então, eu convido todos vocês para estarem conosco. E, essa live da Josiane, provavelmente hoje, no mais tardar amanhã cedo, ela sai daqui do Instagram. Então, você já vai lá para o YouTube, se inscreve lá, porque ela vai estar lá no YouTube. E quer saber o testemunho da Josiane inteiro? Testemunho que, é impactante. Pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de quem você ama. Pode estar passando pela mesma situação. Então, está lá no nosso canal no YouTube também, assiste lá. A Alice lembrou a gente do print, Josiane. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente guardar de recordação, né? Essa nossa participação. Meu cabelo lavei ontem, mas nem parece, super oleoso, mas tá bom. Bate aí, Alice, ou quem puder. Também devem ter batido, eu aguardo um pouquinho, porque realmente tem essa diferença, né? Aí falem pra gente se vocês conseguiram bater. José, pode ir orando. Fique à vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença nós colocamos mais uma vez. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estar meditando na Tua palavra. Nossos corações possam estar abertos, Senhor, que nós possamos praticar aquilo que temos ouvido, nós possamos ter o coração sensível às instruções e às correções que vêm do Senhor, para ter uma vida de santidade, de adoração. Nós possamos estar cada dia esperando o Senhor voltar.
porque nós sabemos que estamos cada vez mais próximos de estar com o Senhor. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um que está participando desta live, aqueles que irão participar posteriormente, que vão, Senhor Deus, estar se alimentando da tua palavra. Nós te louvamos pela vida da Valéria, que o Senhor tem levantado, para poder, Senhor Deus, colocar em prática esse projeto. Que o nome do Senhor possa ser glorificado a cada dia, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, de toda a sua casa, de toda a sua família. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês, gente. 3 horas, encontro marcado, uma pausa para um café. Ziane, mais uma vez, Deus te abençoe. Beijo grande. Fica com Deus. Amém.